Fala galera, tudo bom? Meu nome é Fabrício, sou professor de História do Colégio Força Máxima. Vocês já devem estar cansados de saber, porque essa é a nossa terceira videoaula juntos, tá? Hoje a gente dará continuidade à nossa matéria, falaremos sobre o capítulo 10, tá? Que chama-se Fascismos, os casos, né, de Itália e de Portugal. Eu esqueci um S aqui, ó, tá? Galera, vamos lá. Para falar sobre fascismo com vocês, eu decidi colocar primeiro aqui as referências que eu tenho para poder dar as informações, né, necessárias. Né? Por que eu estou dando essas referências? Porque o fascismo é um assunto que é recorrente. Né? A galera gosta do assunto, gosta de ouvir sobre, então é muito importante que vocês saibam de onde eu estou tirando essas informações. Tá? Primeiro são 3 textos. Né? O Fascismo, Novas e Antigas Ideias, de Francisco José Calazans Falcon. Tá? A Ascensão e a Queda do Fascismo, de Michael Mann, e Uma História de Diferenças e Desigualdades, as Doutrinas Raciais do Século XIX, de Lilias Moritz Schwartz. Tá? E também fiz 2 filmes aqui, ó, Homo Sapiens de 1900, tá, de Peter Cohen, que é um documentário, e Arquitetura da Destruição, de Peter Cohen, que também é um documentário. Tá? Os 2 filmes eu aconselho muito que vocês assistam. Né? São 2 filmes que estão livremente no YouTube. Você pode procurar exatamente isso aqui, ó, no YouTube, que você vai achar. Né? Só certifique assim, que é de Peter Cohen. E a mesma coisa aqui com a Arquitetura da Destruição. Né? Eu sei que tem muita gente que prefere, né, ver filmes do que ler livros. Isso aqui é muito bom que vocês também, se vocês quiserem, né, entrem em contato comigo para poder passar esses textos para vocês também. Tá bom? Então, galera, primeira coisa, para poder explicar o fascismo, eu quero voltar lá no século XIX. Tá? Século XIX, de 1801 a 1900. Foi o século da ascensão e solidificação de um novo mundo. Tá? Um mundo moderno, um mundo, né, industrial, um mundo de cidades, de urbanização, de desenvolvimento do transporte, né, de uma produção em massa, em larga escala. Um mundo que representava o poder da burguesia que chegara ao poder depois da Revolução Francesa. Tá? Esse mundo, né, ele estava vendo, além desse desenvolvimento industrial, né, uma nova perspectiva, para formar o cidadão. Tá? Como é que a gente via isso? Né? Cada vez mais estava-se investindo em educação pública. Tá? As escolas, né, nas diversas nações que estavam brotando ali em revoluções diversas em toda a Europa, tá? Elas precisavam formar um novo cidadão, porque aquela era uma nova realidade. O antigo regime, o regime absolutista monárquico, ele estava, né, sucumbindo, né, ao mesmo tempo que essa burguesia ela chegava ao poder. Tá? E essa realidade ela precisava, como eu disse, de pessoas, né, que entendessem e pudessem ser o mais úteis possíveis para essa realidade. Então você precisava, né, de uma formação nova para o cidadão para que ele pudesse viver nesse novo mundo moderno. Tá? Nesse mundo moderno, né, na verdade. Né, que conseguiu superar, né, que conseguiu vencer, né, o modo feudal de se viver. Né? Agora você não usava mais o tempo, o dia, a noite, para poder se identificar no tempo. Você tinha um relógio, né? Um reloginho de bolsa, enfim. Você estava trabalhando nas indústrias, nas fábricas, né? 16 horas por dia, 14 horas por dia, 12 horas por dia, sem parar, né? Sem direito a final de semana, enfim. Era um mundo totalmente novo, completamente novo, que precisava de pessoas novas. Tá? Para ensinar essas pessoas, você teve também, né, um grande desenvolvimento das universidades, né, da produção científica. Tá? Mas, veja bem, e é nesse ponto aqui que eu quero que vocês, né, tenham bastante atenção. O século XIX, por mais que ele estivesse investindo, né, na produção científica,
Tá? Isso não significa que lá no século XIX o que eles estavam produzindo era necessariamente, né, a verdade ou um estudo científico totalmente provado. Né? Hoje, no século XXI, é totalmente diferente. Tá? A nossa universidade, ela tem, por exemplo, quando a pessoa se forma, ela precisa apresentar um trabalho de fim de curso, né? Um TCC, ou uma monografia, enfim. Ela tem uma banca julgadora, que são de professores que já passaram por vários processos, né, de julgamento para ver que eles produziram, se o que eles produziram realmente ela tinha um fundamento científico, um embasamento científico ou não, né, se aquilo era realmente uma realidade. Então hoje, né, nós temos toda uma estrutura, né, dentro das universidades, dentro dos meios que formam pessoas cientificamente, para que a gente tenha a garantia de que aquilo ali sim é um estudo verídico, é verdade, é sério que está sendo feito. Tá? Por quê? Porque desde o século XIX, principalmente, desde os primórdios da humanidade, há a tentativa de se entender os fenômenos da natureza, das sociedades, enfim. Hoje, no século XXI, a gente tem como base tudo aquilo que foi criado antes. Né? A partir daí, nós desenvolvemos, tá, novos estudos, esses estudos são julgados por pessoas qualificadas e a gente chega a algum tipo de conclusão sobre alguma coisa. Tá? Galera, só que no século XIX era o início disso. Né? E a gente costuma chamar aquele momento, dentro da história, né, de um período de cientificismo. Né? Por quê? Você estava entrando no mundo moderno, no mundo que tinha superado o feudalismo, que tinha, né, a separação do Estado com a igreja. Então aquela referência de verdade, né, imutável que era a igreja, ela se perde. Você não tem mais a igreja para poder apoiar, né, para poder dizer o que é a verdade. Então muita gente se apegava muito ao que a produção científica naquele momento, que não era tão rica quanto a nossa hoje, né, que não dava para ser tão rica como a nossa hoje, né, porque era o início da valorização disso, né, eles produziam algumas ideias que eram seguidas, né, piamente, fielmente. Tranquilo? Então o cientificismo era uma crença, né, de que a ciência naquele momento era a detentora da verdade absoluta. Tá? Vamos lá. O que começou a se estudar naquele momento? E muito, na medicina. As raças. Tá? As raças dentro da humanidade. Como assim, professor? Como assim? Como assim? Tá? Hoje, a ciência, no século XXI, né, ela já sabe que biologicamente não existem raças dentro da humanidade. A gente faz parte de uma única raça, a raça humana. Então, tanto eu quanto uma pessoa que mora lá em, não sei, vamos pensar aqui, um país no Congo, né, na Etiópia, no Vietnã, na Áustria, no México, todos nós nascemos com a mesma capacidade, tá, de aprender. Né? Claro que cada um de nós, né, independente de qualquer coisa, a gente vai ter mais prazer em aprender alguma coisa do que uma outra coisa, ou nós vamos ter mais facilidade, enfim, isso depende muito do ambiente que você nasceu, do contato com as pessoas que você teve. Eu, por exemplo, eu sempre quis ser professor porque eu vi meu primo sendo professor e ele era um dos poucos, se não o único, se eu não me engano, que tinha cursado uma universidade, né? Então eu tomei ele como uma referência e hoje eu estou aqui com vocês dando uma videoaula numa quarentena por conta do coronavírus. Tá? Então, galera, esses cientistas, né, eles não ainda, lá no século XIX, não tinham chegado na conclusão de que
todos nós tínhamos a mesma capacidade, que não existia, né, raças entre as humanidades. Pelo contrário, eles partiam de um pressuposto de que existiam raças, né, e que a humanidade era diferente entre si, né? Era diferente no nível intelectual, no nível de conseguir fazer as coisas, né, ter capacidade para poder desenvolver algum certo tipo de trabalho. Tá? E como é que eles viam isso? Tá? Por que eles começaram a ver isso? Né? Por quê? Acabou-se a escravidão naquele momento em vários países. O Brasil foi um dos últimos, se não o último, se eu não me engano. Só em 1888 que o Brasil aboliu a escravidão. Só que até ali, muitos países no mundo já haviam abolido a escravidão. Tá? E muitos médicos, eles tentavam entender o porquê. Olha isso. Por que o negro, por exemplo, aqui no Brasil, né, a Lilian Schwartz, né, esse texto aqui, ó, As Doutrinas Raciais do Século XIX, tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui agora. Porque os negros, mesmo libertos, eles continuam pobres. Né? Ah, por que não sei, o asiático, né, lá naquele contexto imperialista, né, de domínio dos mercados consumidores da África e da Ásia, porque ele continua numa espécie de realidade que não é igual à nossa? Nossa quem? O europeu, branco, né, que tem suas cidades, suas indústrias. Tá? Esse europeu, gente, ele se julgava superior. Tá? Ele julgava, né, as pessoas, os grupos sociais, as sociedades, como inferiores. Né? Por quê? Porque ele colocava as pessoas dentro da régua, né, de medida que ele mesmo criara para si e para os seus semelhantes dentro da Europa. Né? Ou seja, poxa, o negro aqui na África, ele é um estágio do desenvolvimento, né, de um desenvolvimento cultural e humano. Qual é o fim? Qual é o final desse desenvolvimento? Somos nós, europeus brancos. Tá? Então, galera, aquela galera, né, que está lá na África, a galera que está aqui no Brasil, que foi recém-libertada, né, da escravidão, a galera que está na Ásia, eles fazem parte, dentro de uma escala de desenvolvimento, né, de um momento inferior, de um momento anterior. E o momento superior, o momento posterior seria, né, aquele que era vivido na Europa com o desenvolvimento de indústrias, enfim. Galera, quantas vezes você ouviu o seguinte: ah, o Brasil ainda não chegou no nível dos Estados Unidos. Ah, o Brasil ainda faz isso. Se ele não fizer isso, ele não vai chegar naquilo. Né? Ou seja, o tempo todo nós estamos nos colocando, né, num mesmo sentido temporal. Como assim? É como se o tempo, né, ele corresse da mesma forma para nós brasileiros, né, e para os americanos ao mesmo tempo. Ou para o francês, ou para o inglês, enfim. O europeu, lá no século XIX, né, ele acreditava, né, que as pessoas do mundo todo, elas faziam parte de uma mesma história, tá? De uma mesma linha temporal, de uma mesma régua, né, de medição do que é bom e do que é ruim. Então, esse europeu acreditava piamente que nós, aqui na América Latina, os africanos, todos aqueles que não eram europeus, estavam em um estágio de desenvolvimento humano atrasado. E isso dá base para a ciência das raças naquele momento. Para esse cientificismo, essa crença de que aquilo que estava sendo produzido ali pelos médicos era verdadeiro. O que estava sendo produzido pelos médicos? Estudos que tentavam diferenciar o negro do branco, o branco do asiático, né? O asiático do africano, o latino-americano do americano do norte. Né? Então, né, e da onde que saía a motivação para isso? Da própria realidade. Né? Assim, eles não consideravam que existia uma estrutura social
né, que escravizava as pessoas e por isso elas não tinham a mesma capacidade, né, material de se equiparar, de se parecer igual dos brancos, né? Então eles desconsideravam isso e achavam que tudo isso era natural. O cara é pobre, ferrado, porque ele naturalmente ele não tem a capacidade de ser rico e bem de vida como eu, europeu. Né? Então ele naturalmente ele não consegue chegar ao meu nível. Né? Porque a raça dele é inferior à minha. Né? Então, galera, como muita gente acha, né, que na verdade não é bem assim, o texto da Lilia Moritz Schwartz, ele explicita o quê? Né? Ela argumenta o quê? Que o racismo, né, ele aumenta não com a escravidão em si. Né? Ele aumenta essa ideia de que existem raças, que essas raças são diferentes e que uma raça é inferior à outra, ela vem com o fim da escravidão. Porque você precisa tentar entender o porquê que alguém é mais pobre que o outro. Alguém está vivendo num local em que não tem saneamento e o outro está vivendo, pô, benzão. Né? Ao invés de tentar entender isso por conta dos processos políticos, econômicos e sociais que criaram aquela realidade, eles acreditavam que aquilo era natural. Né? E o maior, o maior exemplo, desculpa, indício de que aquilo ali, aquela ideia de que ele era inferior para a natureza, era uma realidade, era a cor da pele. Era característica física ao nariz, a boca era muito larga, o nariz, enfim, o crânio era diferente, tá? Existiam estudos desses médicos que tentavam entender o porquê que havia diferença intelectual, porque eles acreditavam realmente que eles não eram capazes de desenvolver indústrias e carros haviam estudos que tentavam entender isso, né? A medição do crânio aqui, ó, sabe? Então eles partiam de um pressuposto. Eles partiam do nada. Né? Do nada, de uma ideia que estava na cabeça deles. Né? Uma ideia, uma ideologia é formada com isso. Né? Você tem uma ideia de que eles são naturalmente inferiores. Não há provas disso, não há provas. Então vou tentar conseguir as provas disso. Né? Então, haviam estudos que mediam crânios, que mediam o tamanho dos lábios, que mediam, né? Esse aqui ó, tem um tamanho do lábio maior, então ele é mais propenso a roubar. Né, galera, isso era na Europa toda. Esses estudos sobre raça, sobre diferenças entre as pessoas, tentando provar que isso era real, era difundido de uma maneira que aquela era a única realidade, basicamente. Tranquilo? Então, né, eu quero que vocês guardem isso. Né? Eu quero muito que vocês guardem isso com vocês. Agora a gente vai para uma outra linha, né, para poder depois juntar com essa que eu acabei de explicar para vocês. Tá? O fascismo, né, o Falcão argumenta aqui o seguinte, ele não existiria se não houvesse a Primeira Guerra Mundial. Tá? Gente, até a Primeira Guerra Mundial, a Europa civilizada, industrializada, né, com teatros, com uma produção cultural, né, enorme, com uma nova forma de se viver, que era muitas vezes julgada como superior a outra forma de se viver, tá? Ela passa por uma guerra. Né? Muita gente viu aquilo incredulamente. Né? A galera ela se propôs a ser violenta, né, de uma maneira que as pessoas não acreditavam, que viviam naquela sociedade civilizada, não violenta, né, que frequenta teatros, frequenta bares, enfim. Do nada explode uma guerra e a galera tá correndo, fugindo de casa, muito jovens, gente, fugiram de casa para poder se alistar, para poder ir lutar, ir pro front, tá? E lá eles experienciaram, né, uma violência brutal, né, uma guerra que nunca existira antes, né, uma guerra industrial em que pessoas, milhões de pessoas morreram, né? Eu acho que eu até disse para vocês, né, que
as guerras modernas, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e depois dessas tiveram outras, né, são assassinatos em massa com o aval do Estado. Né? Isso são guerras. Tá? Isso causou um choque, né? Uma ruptura, né? Naquela realidade. Né? Foi uma experiência tão louca, né, que as pessoas não tinham a dimensão, né, da possibilidade de que isso poderia acontecer, que depois da guerra, né, você tem um período de incredulidade, né? Ou seja, as pessoas não conseguem acreditar e digerir a realidade depois daquilo. Né? Uma profunda tristeza, ela abala não só a Europa, mas o mundo todo. Tá? E é aí que o fascismo vai surgir. Né? É por conta de uma não crença naquelas instituições, né, liberais que garantiam liberdades individuais, né, que o discurso político do fascismo ele vai aparecer. Tranquilo? Tá? A Europa está passando por uma crise econômica tremenda, como eu disse para vocês na aula de crise de 29, está sendo ajudada pelos Estados Unidos, né, e ao mesmo tempo um sentimento de revanche ele vai, né, entrando, né, nos países que estão ali, que sofreram com a guerra. Né, a Itália, a Itália, que, por exemplo, ela ganhou a guerra porque ela debandou, ela saiu do lado alemão e foi para o lado da Tríplice Aliança, né? Da França, da Inglaterra, enfim. Só que ela foi para esse lado porque prometeram para ela colônias na África e na Ásia. Não cumpriram. A Itália ficou sem vários territórios para poder explorar economicamente. Então isso já gera uma crise econômica na Itália, mas ainda aprofunda essa crise, porque ela não vai ter países para poder explorar, né? E além disso, né, gera uma crise também interna, né? Porque aqueles que confiaram, aqueles que debandaram, foram considerados como espécie de traidores, porque caraca, a gente debandou, a gente saiu do lado que a gente estava para poder conseguir alguma coisa, para poder conseguir uma melhoria, não conseguimos, enfim, a situação fica um pouco insustentável, né, na Itália. Mas enfim, né, o que é o fascismo? É um Estado que tem como característica o totalitarismo. Né? Totalitarismo vem da palavra total, né? Uma totalidade. Ele prevê uma totalidade. Uma totalidade do quê? Né? De pessoas, né? De indivíduos, que na verdade não vão ser mais indivíduos, mas eles vão ser parte do Estado. Né? Por mais que o fascismo ele esteja num lugar que desrespeita as instituições, né, geradas pelas revoluções burguesas, né, que é o parlamento, enfim, que é o local de discussão política, né, ele usa, né, do aparato estatal, né, da capacidade de se produzir através do Estado, né, para poder fazer com que a sua força política ela possa acontecer, ela possa ser verdadeira. Né? Então, o fascismo ele prevê, né, uma total união entre indivíduos, entre pessoas, entre a massa populacional e o Estado, né, para que juntos eles possam, sei lá, chegar aos seus objetivos. Né? O fascismo ele vem de uma palavra feixe, né, de uma palavra que a gente fala, né, que a gente chama de feixe. Feixe, né, é um conjunto, né, que cria a base para uma lâmina que fica aqui assim em cima. São vários, se eu não me engano, são pedacinhos de madeira ou de palha, não sei, né? Não tenho muita certeza sobre o feixe, tá? O que é o feixe? Depois vocês pesquisam no Google. Né? Que dá base a uma lâmina única. Né? Essa lâmina é o Estado e o feixe são as pessoas, né? Que vai, né, fazer aquilo que o Estado ele deseja. Né? O fascismo, gente, ele elimina, é um sistema político que elimina os espaços de sociabilidade, né, independentes do Estado. É como se, por exemplo, você gosta de música, de uma banda chamada Paramore.
por exemplo. Né? E essa banda tem um local de discussão no Facebook. Né? Vocês criaram uma página, um grupo fechado, e ok, vocês estão ali discutindo sobre a banda Paramore. Isso é um espaço de sociabilidade. Né? Vocês vão para o Colégio Força Máxima, né? Que é uma rede privada de escola. Né? Você vai ali, você vai criar suas amizades, e isso é um espaço de sociabilidade. Sei lá, seu pai ou sua mãe gosta de frequentar o cinema, né? Você vai lá no cinema, no shopping, isso é um espaço de sociabilidade, em que você tem contato com outras pessoas. Tá? O Estado totalitário, né, ele está em tudo, né, em todos os lugares. Né? É como se esses espaços onde você pode exercer a sua liberdade individual, todos esses fossem vigiados pelo Estado. Ou seja, há uma submissão contínua das pessoas com relação ao Estado. Você não pode, né, ir contra o Estado, porque você faz parte do Estado. Né, galera? O século XIX, um pouquinho antes da guerra, tá? Como eu disse, era um século do cientificismo, né? Ou seja, que estavam querendo produzir ciência, mas não necessariamente aquilo que era produzido, né, era verídico. Né? Mas é claro que tudo aquilo que foi produzido serviu para que fosse desenvolvido teorias e teses que hoje são realmente comprovadas. Tá? Então aquilo ali era o início, né? Porque era um mundo novo. A história também naquele momento, ela era um pouco diferente do que a gente tinha hoje. Naquele momento acreditava-se que só pudesse fazer história, né, através de documentos oficiais. Né? Então foi desenvolvida naquele momento a história de várias nações. A nação francesa, a nação alemã, a nação inglesa, a nação brasileira. Né? Então, acreditava-se, né, que a nação e as pessoas, né, eram como um organismo, sabe? Um ser orgânico. Né? Tanto o espaço em que nós estamos, quanto nós mesmos fazemos parte de uma mesma coisa, orgânica, natural. Sabe, quando eu falo orgânico, né, é biológico mesmo, sabe, que nem o nosso sistema reprodutivo. Enfim, nós somos organismos vivos. Acreditava-se que a nação, o espaço e as pessoas e o Estado, aquela configuração, aquela estrutura social, eram coisas orgânicas, vivas. Tá? Eu estou falando isso por quê? Porque o Estado totalitário, ele acredita nisso, ele acredita que a nação, ela é uma coisa só, ela tem que ser uma coisa só para poder atingir o seu fim, né? Para poder atingir a sua finalidade. Né? Como se nós estivéssemos juntos, todos juntos, fizéssemos parte de um mesmo feixe, né? de uma mesma base, para que o Estado e o Estado e a nação, eles acabam sendo a mesma coisa, né? Eles cheguem à sua finalidade, né? Eles chegam à sua justificativa final. Tranquilo? Eles têm um objetivo, né? Eles têm uma perspectiva de futuro. Né? Então, galera, o que acontece? Né? Quando você tem a sua liberdade individual, né? O seu espaço de sociabilidade, a sua discussão sobre o Paramore, a sua discussão, que é uma banda, né? A sua discussão sobre o filme que você viu no cinema, né? Isso não pode acontecer, porque o Estado está ali o tempo todo. O Estado está colonizando todos os seus espaços de sociabilidade. Você não pode ter espaços de sociabilidade em que o Estado, né, em que o Estado, que é ao mesmo tempo a nação, né, que eles se dizem nação, né, eles se diziam nação, ele não pode, você o tempo todo tem que estar servindo a ele. Então é uma submissão contínua. E ao mesmo tempo que você é submisso, você tem que militar para que esse Estado chegue ao seu compromisso final. Tranquilo? Naquele momento também, a história era pensada de uma maneira, né, de uma linha reta contínua rumo a um esplendor final. Tá? É como se nós estivéssemos fazendo parte de um processo em que a gente chegaria a algum lugar
de profunda felicidade. E é aí que eu vou me juntar com o primeiro segmento da aula, né, com um ponto que eu falo de racismo. Lembra que o racismo, né, que ele surgiu ali naquele momento no século XIX, né, com uma produção cientificista, né, ele dizia o seguinte, que existia uma vertente humana, uma classe humana, grupos humanos inferiores a outros grupos humanos. Então, para se atingir esse ideal, essa sociedade ideal, você precisava da eliminação dos grupos que eles chamavam de degenerados. Tá? Grupos degenerados, que não tinham como sobreviver naquela realidade que eles, europeus, estavam impondo no momento, né? Que era uma realidade industrial, capitalista, enfim. Né? Como se não tivesse espaço para que essas pessoas degeneradas, né, pudessem se desenvolver. Então elas são o quê? Elas são um impedimento. Elas são um impedimento para um futuro melhor. Então, galera, esse racismo científico, né, esse futuro melhor, né, que significaria o quê? A eliminação das raças inferiores, era o objetivo desse Estado fascista. Tá? Do fascismo, desse Estado totalitário, naquele momento. Tranquilo? Um Estado totalitário ele pode ter uma outra finalidade, só que era essa a finalidade de Itália, de Portugal, depois a gente vai ver de Alemanha, de Espanha. Tá? Então, você precisava de todos os seres vivos que estão dentro de um território, né, subjugados por um sistema político agindo em favor desse sistema. Porque esse sistema sabia melhor do que ninguém, esse sistema político, o Estado, sabia melhor do que ninguém, né, o que fazer para chegar até esse futuro esplendoroso. Então, automaticamente, se você ia contra as ideias desse Estado, você ia contra esse futuro esplendoroso, né, de felicidade imensa. Então, você precisava ser o quê? Eliminado. Tá? Então, galera, a partir daí a gente vai pontuar as principais características do fascismo. Tá? Do totalitarismo como um todo. Olha aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Eliminação de espaços de sociabilidade sem interferência direta do Estado. Tá? Ou seja, a eliminação de espaços de discussões privadas, né, que nós temos hoje, né, que a gente pode ir lá no Facebook, fazer um grupo e começar a discutir sobre um jogo, por exemplo. Caramba, gosto muito do Final Fantasy VII. Vou lá numa comunidade, vamos discutir, vamos debater, vamos ter nossas ideias circulando livremente. Tá? A ideia só pode ser uma, né, que é levar a nação até o seu futuro esplendoroso. Características gerais, né, o ultranacionalismo, né, a ideia de que todos nós fazemos parte de uma coisa só, né, que é a nação. Fruto, como eu disse, de um cientificismo do século XIX que entendia a história como uma história nacional, né, de que a gente fazia história, né, os historiadores no século XIX, eles tentavam entender, né, qual era o sentido da nação. Tá? Para vocês terem uma noção, só um parênteses, quem escreve a história nacional aqui no Brasil é um alemão chamado von Martius, né? E ele que vem com essa ideia que está presente na gente até hoje, né? Que o Brasil era um conjunto de 3 raças, né? A negra, a branca e a amarela, né? A Índia, né? Dos índios. Enfim, aí daí vem a miscigenação, eles começam a argumentar que, poxa, não tem que ficar misturando as raças, porque senão o Brasil não vai chegar nesse futuro esplendoroso, né? Enfim, vamos continuar aqui, ó. Presença de líderes e culto às suas figuras. Tá? Então você precisava de ter uma referência, né? Um líder, um cara que vai te levar, que vai te conduzir a esse futuro. E o culto à sua imagem, né?
a representação da imagem dessa pessoa, ela sempre era cheia de pompa, tá bom? Porque ele é um ser que não precisa ser questionado, porque ele é o certo, ele é aquele que vai levar as pessoas a esse futuro esplendoroso. Tá? Ele que vai guiar todo esse feixe, toda essa massa unida, né, rumo a alguma coisa que o Estado decidir. Tá? Limitações dos direitos individuais, como eu disse, né, eliminação dos espaços de sociabilidade. Né? Eliminação dos espaços de sociabilidade sem a interferência do Estado. Né? Ou seja, o Estado estaria em todos os lugares. Né? O uso de propaganda e símbolos. Né? Propaganda política. Né? O tempo todo se enaltecendo, falando que aquilo ali é o que tem que ser seguido, é o certo, não tem nenhuma outra opção além daquela. Tá? O uso da força e da violência, principalmente contra os opositores. Cara. Como assim você é contra o projeto que vai nos levar à plenitude? Né? Então você tem que ser eliminado. Se você não faz parte, se você não é um militante, né, dessa engrenagem, desse Estado, né, que é único, você não faz parte disso. Né? E um partido único, é claro. Você tem um partido único que vai levar todos, né, a aquela realidade. Então você não precisa de outro partido, você não precisa de discussão. Assembleias, para quê? Para que tem congresso? Para que ter tribunal? Não precisa. Eu sou o dono da verdade. Eu sei melhor do que qualquer um. E aquele que diz o contrário está falando besteira. Né? Galera, o fascismo, o Estado totalitário, ele acreditava na utopia, né, de que seres humanos pudessem ser todos iguais. Né, porque você precisava, né, que todos fossem submissos e todos acreditassem na ideia, né, que o Estado pregava. Né, era uma espécie de sacralização política. Né, existia um sagrado, né, que era o partido único, e você tinha um líder desse partido único, que também era um sagrado, era uma pessoa intransponível, uma pessoa que não podia ser atingida, tá? Ela não podia ser atingida porque ela é perfeita, basicamente, perfeita para poder levar as coisas até algum fim, tá? Então, galera, é uma ideia de que, né, poderia haver alguma totalidade, né, alguma realidade em que todos nós fôssemos iguais, né, que não houvesse discussão. Né. Eu gosto muito de usar o exemplo de um livro chamado 1984. Tá? Esse livro, 1984, ele foi escrito em 1949, logo depois da queda do fascismo, tá? Em 1945. Olha o spoiler aí. Tá? Esse livro ele dá características, né, do que ele acredita ser um Estado totalitário. Né? E, por exemplo, ele vai falando que ele trabalha no chamado Ministério da Verdade. Né? Ou seja, ele trabalha num departamento, né, que corrige notícias. Né? Por exemplo, o líder, né, que é chamado de grande irmão, naquela realidade fictícia, né, em certo momento do livro, ele fala que o fornecimento de ração de chocolate ele seria, né, de 300 gramas semanais, todo o ano, né, de 1984. Só que chega um momento em que a teletela, né, naquele momento ainda não existia televisão, em 1949, quando o cara estava escrevendo. Tá? Então ele inventou um aparelho chamado teletela, né, que era uma espécie de chapa, mais ou menos dessa forma, que assim, ó, estreita aqui e larga assim, né, e alta. Né, essa teletela ela estava em todas as casas, ali tinha assim, era uma espécie de vigia integral dos indivíduos, das pessoas que viviam, né, naquela realidade. Né, a teletela falou, olha, a ração ela vai ser diminuída para 200 gramas a partir da semana que vem. Aí na outra semana, o Winston, que é o personagem principal, tá? Isso é na Inglaterra, ele recebe
uma tarefa no trabalho dele, que era modificar a notícia que foi dada lá em dezembro, né, sobre as 300 gramas semanais da ração de chocolate, né, mudar a notícia, né, de que o grande irmão tinha falado isso e falar que ele tinha oferecido 100 gramas semanais, que a partir daquele momento da semana passada, né, havia dobrado a ração de chocolate, ou seja, ele está adulterando a verdade. Né? Mas aí como é que a gente pode provar que, poxa, o grande irmão falou que ia ser 300, aí eu fui lá e adulterei que naquele momento ele não disse isso, ele disse que era 100 e agora está dobrado, né? Ou seja, eles manipulam a verdade o tempo todo, né? E como é que prova isso? Não tem como provar naquele Estado totalitário, porque o Estado ele toma conta da imprensa, ele toma conta da produção, ele toma conta da... ele toma conta de tudo, basicamente. Ele está total, ele, é, ele está totalmente impregnado em todos os espaços de sociabilidade. Em todos os espaços em que tem troca humana. Né? Esse seria o futuro, né, para aquele... pro, como que é o nome dele? O George Orwell, que estava escrevendo aquele livro, de um Estado totalitário. Ele viveu aquele momento ali. Ele viveu, né, a ameaça fascista, né, na Segunda Guerra Mundial. Né? Então ele escreveu, né, uma, uma ficção, né, que faz sentido, no meu ponto de vista, né, para poder ilustrar o que seria um Estado totalitário, né, que tem em sua totalidade todos iguais, né, rumo a um mesmo destino, né? E galera, e como que as coisas aconteceram na prática, né? Primeiro, né, o Benito Mussolini ele funda a chamada Faixa de Combatimento, né, que ficou conhecido como Camisas Negras. Era um grupo de ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, né, que viveram aquela experiência de violência na pele, né, e não conseguiam conceber aquela realidade pós-guerra. Então eles se organizaram, né, e começaram a combater principalmente os movimentos trabalhistas, né, dos trabalhadores, né, porque eles estavam crescendo muito. Era uma Itália em crise econômica, as pessoas estavam passando fome, então os movimentos de esquerda, né, eles cresceram muito, né, os movimentos dos trabalhadores, dos sindicatos. Então essa galera, né, do fácil de combatimento, eles nasceram para poder combater, né, os movimentos trabalhadores, de sindicatos, os movimentos de esquerda como um todo. Né, esse feixe de combatimento. Né, daí que vem a palavra fascismo. Né? Então, né, a partir da década de 20, eles começam a crescer muito. Tá? Em 1922 tem a chamada Marcha sobre Roma, né, em que milhares, dezenas de milhares de camisas negras, eles marcham sobre Roma fazendo, né, uma pressão imensa, né, no rei Frederico III. Tá? Esse rei, ele tira o cargo de primeiro-ministro, né, de um rapaz chamado Luigi, e daí para frente o Mussolini ele toma o poder. Né? Você tem a ditadura instalada em 1924, tá, na Itália. Por quê? Porque houve as eleições para o parlamento, elas foram modificadas, né? Como, por exemplo, no exemplo do livro, tudo era modificado, os documentos. Ele já era o primeiro-ministro, Mussolini, dali ele foi nomeando as pessoas, né, que tinham mais a ver com ele, que pensavam igual a ele. Né? As pessoas que discordavam eram assassinadas, eram afastadas, enfim. Houve as eleições, elas foram fraudadas, né? Houve a denúncia dessa fraude por um deputado. Esse deputado foi assassinado e a partir dali eles disseram que a segurança nacional estava comprometida e começaram uma ditadura. Tá? Começou-se a ditadura fascista. Foi criado, por exemplo, a OVRA, tá? Que era uma polícia política, né? Era uma polícia ideológica que caçava aqueles que iam contra, tá, o regime político instaurado, né, por Mussolini. Né? Você tem a Carta de Lavoro, que unificava as relações entre o sindicato e os patrões, né, numa espécie de corporação. Todas essas corporações, né, de trabalhadores organizados, elas tinham que estar sob vigilância do Estado, ou seja, você não tinha uma liberdade para se organizar, né, o trabalhador.
e o Tratado de Latrão, que resolveu a chamada questão romana, né? Porque o papado, né, você lembra que lá na Itália você tem o Vaticano, né, onde tem a Basílica de São Pedro, né, que é o símbolo da Igreja Católica, é onde o Papa vive. Tá? O Papa ele não reconhecia o poder dos primeiros ministros italianos, né? E a partir daqui, né, o que o Mussolini fez? Ele, para poder resolver esse problema, ele concedeu ao Vaticano o título de país independente. Então o Vaticano é um paísinho dentro da Itália, tá? E ao mesmo tempo que ele fez isso, né, ele ganhou o apoio dos católicos, que era a maioria da população naquele momento na Itália, e tornou o catolicismo uma religião oficial dentro da Itália. Né? Daí, né, ele ganha uma grande popularidade, enfim. Né? Além disso, eles investiram na indústria bélica, né, de armamento, para que vai poder chegar naquela realidade que eles queriam para eles, né, que era, né, a eliminação dos degenerados, né, daqueles que não poderiam estar na natureza mais. Né? Era como uma eliminação de um vírus, né? Eliminar os negros, os deficientes, os ciganos, os homossexuais, os comunistas, tá? Galera, e para finalizar, Portugal, né? Portugal, gente, também passou por um processo de perda de territórios na África, principalmente, tá? Problemas econômicos, né? Houve, por conta disso, uma revolução republicana, né, que depois da monarquia portuguesa está lá em Portugal, é claro, só que os valores, né, monárquicos de superioridade, de hierarquização social, né, de que alguém é melhor do que o outro só por nascer naquele local e o outro é inferior, enfim, tudo isso, né, foi levado em consideração. Em 1926 houve um golpe militar, né, e a criação do chamado Estado Novo Português, sob o comando de Antônio Oliveira Salazar. Tá, galera? Esse Estado fascista português ele perdurou até 1974. Tá? Foi o período mais longo aí de domínio fascista dentro de um país europeu. Tranquilo, galera? Semana que vem a gente deve estar conversando sobre, né, o caso da Alemanha, tá? No módulo 11. E espero que vocês, né, possam ter entendido aí esse assunto. Leiam a apostila, é claro, é sempre bom estar lendo. Assistam os filmes, né, Homo Sapiens e a Arquitetura da Destruição, que vocês vão ver, né, que como funcionava, né, o pensamento naquele momento daqueles que acreditavam que um Estado totalitário, né, ele pudesse levar à plenitude. Ok, gente? Valeu, foi um prazer. Tchau, tchau.